Boa noite, pessoal. Vamos hoje, na aula de Teoria da Computação e Análise de Algoritmos, a gente vai falar sobre algoritmos em grafo, ok? Antes de mais nada, é importante definir esse conceito, né? Grafo. O que é um grafo? A definição de um grafo é um par de conjuntos, um conjunto de coisas conhecidas como vértices e o outro conjunto de coisas conhecida como arcos ou arestas, né? Cada arco é um par ordenado de vértices. O primeiro vértice do par é a ponta inicial e do arco e o segundo a ponta final. Então, tentando traduzir isso para um desenho bastante complexo, difícil de se fazer, mas graças à minha habilidade fora do comum de desenhar usando o touchpad aqui do notebook, lá vai. É isso aqui que a gente está falando, ó. Exatamente isso aqui é o que a definição está dizendo para a gente, ok? Pessoal, nada difícil de entender, né? Então, ó, o grafo é um par de conjunto. Um conjunto de coisas conhecida como vértices. Então, ó, vértice 1 e vértice 2, ok? Interligados por um arco ou aresta, ok? Então, esse é o conjunto de grafos. Claro que como a gente fala em conjuntos, né? Então, isso aqui vai crescendo. Então, isso aqui é a definição de grafo, ok? Então, você pode ter isso daqui. E por aí vai. E você pode crescer isso de forma significativa. Beleza, pessoal? Esse é o conceito de grafo. Grafo em computação é uma ciência bastante estudada e bastante relevante. A gente percebe que muitos problemas são reduzidos em problemas de grafo, né? Ou seja, são coisas que você consegue transformar em grafo, e uma vez que transformou em grafo, você consegue tratar isso de forma computacional muito mais, de forma muito mais eficaz, né? Então, por isso que é uma abordagem bastante interessante. Você tem isso em redes de computadores, né? Redes de computadores tratam a questão de roteamento e tal como um grafo, né? Então, cada nozinho desse aqui, cada vértice é como se fosse considerado um roteador. E cada aresta, né, seria considerado a conexão do roteador com outro roteador. E aí, o que eles fazem? Normalmente, para representar na rede, eles colocam o que a gente chama de peso, né? Então, eles colocam um valor aqui. Por exemplo, aqui tem um peso 5, aqui tem um peso 10. E aí, eles vão colocando peso nas coisas. Aqui tem um peso 3 e aqui tem um peso 20. E aqui tem um peso 18. Então, se você quer sair do ponto A e chegar no ponto C, qual seria o caminho mais curto para o roteador? Ó, 5 com mais 10, 15, com mais 3, 18. 18 com... Você quer 18 de novo? Sei lá. Já esqueci o que eu botei aqui. 18 com 18, 36, né? Então, se eu seguir essa rota, eu faço um 36. Se eu vier por aqui, 5 com 10, 15. 15 com 20, 35. Então, provavelmente, esse caminho aqui é um caminho mais curto, ou de repente um caminho mais barato, menos custoso. Então, assim, em redes a gente usa muito grafo. Grafo é uma coisa bastante usada em rede. Outra aplicação, se a gente quiser trabalhar com desenvolvimento, tem certos problemas que a gente só resolve com grafo. Problemas relacionados à logística, por exemplo. Se você vai desenvolver um sistema de logística, de transporte de material, ou de repente transporte de pessoas. Você está construindo um sistema para uma empresa que
tem helicópteros e esses helicópteros embarcam empregados na plataforma. Se você tem uma empresa de avião e quer definir a melhor rota do avião, as melhores escalas para ele fazer, para você otimizar seu custo. Se você quer fazer uma empresa de logística que faz transporte, como seria? O que você faz? Você representa as mesmas coisas como um grafo, onde cada nó, né, cada vértice é considerado um, uma cidade, no caso, né, se for roteamento em cidade, é, e, e, essa, e essas arestas aqui são chamadas as estradas, né, que conectam as cidades. Então, se eu quiser sair da cidade A para a cidade C, qual seria o melhor caminho? Passando por essa cidade ou não? Enfim, então assim, grafo é muito aplicado, mas muito aplicado. Se você for observar a fundo, vários problemas computacionais são traduzidos em grafo, e uma vez que está traduzidos em grafo, as soluções são administradas em cima desse grafo transformado, dessa coisa transformada em grafo. Por quê? Grafo é uma coisa que se estuda há muitos anos. Então já tem várias soluções propostas para resolver problema de grafo. Então, se o problema resolve, né? Se eu já tenho solução para problema de grafo, se eu conseguir levar o meu problema para um cenário de grafo, eu já tenho a solução, né? Ou seja, se eu convertir meu problema num grafo, se eu conseguir fazer a tradução do problema que eu tenho para um grafo, e eu já tenho soluções conhecidas de grafo, é só aplicar essa solução. Então facilita muito a vida. Então tem muita gente que usa isso em larga escala, é amplamente usado. Isso é uma coisa que vocês podem ter certeza. A computação tem muito chamado para essa questão de grafo. Inclusive quando eu fiz a faculdade, eu tive uma, uma disciplina que eu basicamente estudei teoria dos grafos. Basicamente a gente estudou grafo. Por conta justamente dessa amplitude que isso tem e relevância dentro da computação. Mas a definição, percebam que é simples, né? São bolinhas e tracinhos. Para quem fez, né? Para quem fez, não, né? Óbvio que todo mundo que está aqui fez, né? Porque a gente está no segundo bimestre da mesma disciplina. Então, para vocês que prestaram bastante atenção, acompanharam todas as minhas aulas e aprenderam tudo de teoria da computação, você pode falar assim, então o autômato pode ser chamado de grafo? Sim, o autômato é um grafo. De certa forma, é representado como um grafo, né? Então, é um recurso bastante potente, né? E aí tem um outro conceito de grafo que é importante a gente ter em mente, que é o conceito de subgrafo. Subgrafo é um pedaço do grafo. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, eu tenho esse grafo aqui. Vamos supor que eu tenha esse grafo aqui desenhado, né? Parece uma pessoa deitada. Não sei se é porque eu estou morrendo de sono, estou doido para dormir, eu estou vendo aqui um cara deitado, né? Pronto para dormir. Mas enfim, brincadeiras à parte, esse seria o nosso grafo. Como que seria a representação de um subgrafo? Olha só, eu posso chamar isso aqui, ó, de um subgrafo. Por que que isso aqui pode ser um subgrafo? Porque isso é um pedaço do meu grafo. Na verdade, eu posso ser até mais simplista. Eu posso dizer o seguinte, olha, isso aqui, ó, eu posso chamar isso aqui de subgrafo, né? Aqui. Gente, não fica invejando meu desenho perfeito, não. Eu sei que eu estou seguindo um desenho maravilhoso, as retinhas em cima da linha, mas enfim, abstraiam aí o que vocês estão vendo e vão imaginando aí. Então, o subgrafo é só um pedaço do grafo. Então, esse é a definição para subgrafo, né? Conjunto de vértices e o conjunto de arcos do pedaço de G
devem ser coerentes. É claro, né, pessoal? Eu não poderia nunca dizer o seguinte: ah, então isso aqui, ó. Vou voltar para o verde para poder usar o exemplo que a gente já fez ali em cima. Professor, esse verde é um subgrafo do vermelho? Não. Por que que não é? Porque no subgrafo vermelho não tem isso daqui. Então, se eu não tenho esse vértice, isso aqui não é um subgrafo. Isso aqui é um grafo novo. Então, o pedaço tem que ser o quê? Coerente com o grafo original. Então, é um subconjunto, é um pedaço. Não é uma coisa nova gerada a partir do grafo. Ok? Grafo, um grafo não dirigido. Grafo é não dirigido se cada um dos seus arcos é antiparalelo a algum outro arco. Para cada arco VW, o grafo também tem o arco WV. Por exemplo, conjunto de arcos abaixo define um grafo não dirigido. É, nesse desenho aqui que vocês estão vendo, né? Claro que vocês estão imaginando que tem um desenho aqui agora. Mas olha só, é isso aqui que eu estou dizendo, ó. Isso aqui, ó, é um grafo não dirigido. Por quê? Esse arco meu é tanto de V para W, quanto de W para V. Então, o mesmo arco, ele é tanto VW quanto WV. Isso é um grafo não dirigido, ou seja, quando as suas arestas não são direcionadas, ou seja, elas não têm um sentido para se transitar. É o sentido que vai e volta na mesma aresta. Ok? Diferente do conceito de grafo dirigido. Eu poderia ter um grafo aqui, ó. Beleza? Então, pergunto. Eu consigo ir de A até C? Sim ou não? De A até C, sim ou não? E, e aí? Consegue, sim. Consegue. Então é sim. Pergunto, eu consigo ir de C para A? Não. Não. Muito bem. Por quê? Porque essa aresta aqui é de B para C. Eu não tenho nada que me saia de C para vir para cá, ou até mesmo para cá. Eu não tenho esse caminho, né? Então, é importante ter saber o que que significa o grafo ser dirigido ou não. Caminho em um grafo. É um passeio, né, um caminho em um grafo é uma sequência de vértices adotada da seguinte propriedade. V e W são vértices consecutivos na sequência. Então, VW é um arco do grafo. Então, é isso aqui que ele está dizendo, pessoal. Ó, eu tenho isso daqui, ó. Eu tenho isso daqui. Então, tem aqui A, B, C, D e E. O que que é um caminho? Ó, um grafo é uma sequência de vértices
onde VW são vértices, o quê? Consecutivos. Então, ó, é isso aqui. Por quê? B é vértice consecutivo. Eu consigo fazer esse caminho aqui, ó, A, B, D e E. Eu consigo traçar esse caminho? Sim ou não? Sim. Sim? Não. Não? Não, não. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Então, Não, pessoal, não. a resposta é não. Tentei fazer um puxado lá só para dar o suspense do S, tá? Mas foi não. Por que não? Porque olha só, eu estou em A, depois eu fui para B e depois D. Isso aqui é um caminho consecutivo? Ou seja, logo depois de B eu tenho letra D? Não. Por quê? Ou para chegar em D, como ele é um grafo não direcionado, daqui de B, ou eu tenho que vir para C para depois vir para o D, ou eu tenho que voltar para o A para depois do A ir para o D. Então, de duas, uma. Ou eu tenho A, B, A, D, ou A, B, C, D. Ou seja, eu tenho que fazer um desses dois caminhos. Então, eu não posso chamar essa opção aqui de cima de um caminho no grafo. Por que que não é um caminho? Porque eu não tenho os meus vértices consecutivos formando justamente o conjunto de arcos que leva de ponto A para o ponto B. Ok? Entendidos? Não entendidos? Então vamos seguir. Pessoal, se tiver dúvidas, me perguntem, porque o tema do nosso estudo é algoritmos em grafo. Se vocês não entenderem o conceito de grafo, vocês não vão entender o algoritmo. Ok? Então, é muito importante vocês guardarem, entenderem e terem esse conceito em mente. Porque assim vai facilitar o aprendizado de vocês no conteúdo seguinte. Ok? Então, se manifestem. Se tiver ruim, pede para voltar. Ninguém se sente constrangido com isso. Isso faz parte. O momento é para isso mesmo. Entendeu? É para a gente ficar trocando informação. É para a gente poder se ajudar. É para a gente aprender. Então, fique à vontade aí de se manifestar a qualquer momento que for necessário, que a gente volta, a gente tira a dúvida que tiver que tirar, ok? Olha o conceito de ciclo. Pergunto, o que vocês acham que é um ciclo num grafo? O que a intuição de vocês está dizendo? Muito bem, com várias pessoas se manifestando. Opa, piscou o bate-papo aqui. Onde o início e o final mesmo. Opa, obrigado, Álvaro, obrigado. Não me deixou sozinho aqui pedindo, pelo amor de Deus, para vocês se manifestarem. Valeu. Então, pessoal, é exatamente isso, onde final e início é o mesmo, né? O exemplo que o Álvaro deu é exatamente esse, A, B, C, D, A. Então é isso aqui, pessoal, ó. Você tem aqui, ó, A, B, C, D, né? Ó, é isso aqui. Então, exatamente, a ideia de que o início e o final acaba sendo o mesmo elemento, né? Então, isso é um ciclo. Quer ver um caso interessante? Vocês já estudaram alguma coisa de modelagem? O ML, Modela R, alguma coisa parecida com isso?
Vocês já tiveram alguma disciplina de banco de dados que ensinou? Eu já tive. Já teve? O ML. Lá no entidade de relacionamento, o ML, né? Então lá no ML, você chegou o professor chegou a comentar alguma coisa falando sobre os modelos de classe não devem possuir ciclos? Falou alguma coisa disso? Não que eu me recorde agora, assim. Por você falando assim, não recordo, não. Ó, pensa o seguinte, se eu colocasse, ó, uma pessoa, ela tem, isso aqui era para ser um losango, tá? Uma pessoa tem endereço, ok? Então, como a gente já falou em orientação a objeto, como é que isso aqui vai acontecer? Você tem aqui um objeto pessoa e dentro desse pessoa você vai ter o quê? Endereço. Então, uma pessoa vai ter dentro dela o quê? Endereço. Se eu disser o seguinte, endereço tem uma localização geográfica, né? E aí, então, a minha localização geográfica vem aqui para dentro de endereço. Se eu chegar e falar o seguinte, uma localização geográfica tem pessoas. Olha que loucura que a gente está fazendo. Vocês já fizeram aquela brincadeira do espelho? Quando você bota... Isso aí vocês estudaram no segundo grau. Ou pelo menos já foi algum parquinho que deve ter alguma coisa parecida com isso. Aquele lance dos espelhos, se você botar dois espelhos em paralelo, você tem imagem praticamente infinita. É praticamente porque nem sempre você consegue, na prática, colocar os dois alinhados certinho. Então, em alguma hora vai ter um desvio lá. Mas se eles forem, se os espelhos fossem 100% paralelos, ele geraria imagem infinita. Por quê? Um espelho reflete, o espelho 1 reflete a imagem do espelho 2, o espelho 2 reflete a imagem do espelho 1, que por sua vez está refletindo a imagem do espelho 2. E o espelho 2, e aí, ou seja, isso vai entrando num ciclo de repetição que fica infinitas imagens, né? Ou seja, você acaba tendo infinitas imagens. Quando você tem um ciclo como esse na OML, por exemplo, você vai ter uma situação como essa, infinita. Por quê? O Guilherme tem um endereço, o endereço tem uma posição geográfica, a posição geográfica tem o Guilherme, que por sua vez tem endereço, que por sua vez tem posição geográfica, que por sua vez tem o Guilherme. Perceberam? Isso é um ciclo interminável. Esse aqui nunca vai acabar, assim. Então, normalmente, quando você vai trabalhar com modelagem, seja um ML, entidade de relacionamento, uma das coisas básicas que as pessoas primam é destruir o quê? Esses possíveis loops. É o que a gente chama de ciclos. E aí pergunto a vocês, a gente está falando de modelagem, tá, pessoal? Modelagem. Projeto de software. Vocês acham que algoritmo que eles usam para detectar ciclo? O que eles fazem para detectar ciclo no modelo? Ele transforma o quê? Um modelo em quê? Em um grafo. Grafo. Exato. Transforma o modelo em grafo e aplica os algoritmos de grafo para detectar ciclo, etc e tal. Então, pessoal, mais uma vez, né, grafo tem uma gama enorme de aplicação dentro da computação. Eu vou falar de caminho mínimo, né, no próximo slide, mas nosso tempo aqui no Zoom já está apitando. Eu vou desconectar da sala e vou reconectar na mesma sala para a gente poder continuar nossa